Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código de Processo Penal, lembrando sempre que não temos aqui um curso de Direito Processual, são apenas comentários didáticos e práticos ao Código de Processo Penal. Se você quiser mais materiais, procure resenhaforense.com.br e veja os links na descrição do vídeo. Por favor, faça a sua inscrição aqui no canal, no YouTube, deixe o sininho ativado, porque você vai ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, e também curta o vídeo porque isso sinaliza para o YouTube que aqui nós temos um conteúdo bom para quem cursa Direito. Certo? Pessoal, chegamos num trecho novo do CPP, posto pela Lei Federal 13.964 de 2019, assim chamada por aí de pacote anticrime, que inseriu esta seção que a gente vai estudar hoje no Código de Processo Penal, intitulada Juiz das Garantias. Eu quero fazer algumas considerações gerais aqui antes de fazer a leitura efetiva do dispositivo. Bom, primeira coisa, lembra que eu falei que faria somente comentários didáticos e práticos ao Código de Processo Penal? Então, muito bem. Eu vou resumir neste vídeo como que todos esses dispositivos devem ser lidos à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Tudo o que eu disser aqui hoje decorre de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade são três, mas eu vou citar só uma que já basta para vocês se localizarem aí. E isso tudo consta de informativo de jurisprudência do Supremo. Então eu vou ler a matéria do jeito que ela foi pacificada, ou quase pacificada, sem muitos devaneios críticos, porque senão a gente vai ficar preso. Então o objetivo aqui é ser prático e didático. Se vocês quiserem formulações doutrinárias e uma postura dogmática, procurem o curso de processo penal aqui do canal Resenha Forense. É de graça, está aberto para todo mundo, certo? Antes, eu disse que faria considerações gerais sobre isso aqui, juiz das garantias. Qual que é a ideia do juiz das garantias? Do jeito que ela é divulgada na mídia, ou do jeito que o Instituto vem sendo divulgado na mídia, ou foi divulgado na mídia, parece que é um juiz de absolvições, e não é isso, tá? Basicamente, o objetivo central aqui é a de recortar as cognições judiciais. Então, nós temos um juiz que atua na fase de inquérito policial, um juiz que atua na fase processual e principalmente na instrução estancada em relação ao inquérito, quer dizer, a fase de dilação probatória, a fase de produzir prova, fora do inquérito e já num ambiente efetivamente processual, oxigenado pelo contraditório e pela garantia da ampla defesa, e até uma fase de execução penal, dizem alguns garantistas processuais, garantismo este que nada tem a ver com aquele do Ferraioli. Tá? Eu me refiro aqui ao garantismo de autores como Alvarado Veloso. Então, o objetivo central da teoria e da prática do assim chamado juiz de garantias, ou juiz das garantias, é simplesmente a de recortar cognições. Então não é um juiz pró-absolvição, nem um juiz pró-condenação. É simplesmente um juiz que atua, quando houver necessidade, na fase inquisitória, na fase de investigação. E às vezes o juiz precisa aparecer na fase de investigação. Quando for o caso, atuará somente este juiz das garantias, que é um juiz diverso do juiz do processo. É só isso. Se vocês entenderem isso, tudo flui mais facilmente. Todo o resto fica mais óbvio. E aí eu vou fazer a leitura do código com vocês, do jeito que está, na literalidade, e do jeito que a gente tem que ler segundo a jurisprudência do Supremo. Abstraídas todas as críticas que cabem à Corte. Tá? Vamos lá. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, o artigo 3º-A adota, aparentemente, o assim chamado sistema acusatório, né? E aí eu vou fazer uma recomendação. Sempre eu costumo usar a letra azul, né? Então, ó, atenção. Vou pegar um azul diferente aqui, pera lá. Atenção. Ver a aula 1
do curso de processo penal do Resenha Forense. E lá eu trago todas as considerações sobre a suposta dualidade ou aos espantalhamentos e também as mitificações que se fazem de um lado sobre o sistema inquisitório, de outro sobre o sistema acusatório. Eu acho que há muito equívoco por aí, e lá eu aparo algumas arestas nesta aula 1 do curso de processo penal do Resenha Forense. É só jogar no YouTube, aula 1, processo penal Resenha Forense, que vocês vão achar. E lá eu falo tudo sobre o sistema acusatório, sobre o sistema inquisitivo, desmonto alguns mitos de cada qual e tento formular alguma coisa, tá? Mas pela literalidade da lei, o principal está aqui, né? O processo penal terá estrutura acusatória. A ideia central, e que eu acho que é válida, é a de separar as funções judicante e acusatória, tá? Então o pessoal fala, como assim sistema acusatório? É que é feito para acusar? De algum modo, sim. Na verdade, o que se quer dizer com isso existe um órgão estatal, ou que tem a titularidade da ação penal, que não se confunde com o Poder Judiciário. Então, alguém diferente do Poder Judiciário terá legitimidade para provocar a jurisdição e pedir a condenação de alguém. Essa é a ideia. E pleitear, assim, a tutela jurisdicional envolvendo o processo penal. Isso é estrutura acusatória. Você tem um órgão que acusa, o juiz, distante do órgão que acusa, e também um ente que defende o réu, distinto do próprio juiz, naturalmente. Tá? Essa é a estrutura acusatória. Em tese, em resumo, etc, etc. Tá? Que é adotada, de algum modo, isso aqui, na verdade, é uma implicância do artigo 129, inciso 1, da Constituição da República. O MP é o titular da ação penal, em regra, etc, etc. Tá? O fundamento principal está aqui. Fundamento. Artigo 129, inciso 1º da Constituição da República. Mas eu reitero, tá? Vejam essa aula 1 aqui. Ali eu acho que eu exorcizo alguns demônios que eu sempre encarei, principalmente na fase de graduação. Eu nunca me senti bem resolvido com essa matéria, porque eu entendo que a doutrina, às vezes, se perde um pouquinho aqui, principalmente na parte historiográfica, tá? Mas não importa o que eu digo, o que importa é o que está na lei e é isso que vocês têm que saber. Só que aí eu falei que faria uma leitura à luz da jurisprudência, né? Então, olha só. STF, ADIM, número 6298. O que o Supremo decidiu aqui? O STF aplicou a técnica da interpretação conforme ao artigo 3º-A do CPP. Então, ele aplicou uma técnica de interpretação conforme ao artigo 3º-A do Código de Processo Penal, incluído pelo pacote anticrime, asseverando que o juiz pontualmente, de forma pontual, rarefeita, nos limites legalmente autorizados, pode sim determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Aí vocês podem ficar à vontade para bater, para criticar. O fato é que o Supremo decidiu isso aí. E na prática, essa decisão significa dizer mais do mesmo do que sempre foi no sistema brasileiro. Tá? Isso não quer dizer que a gente seja mais ou menos democrático, como muita gente pensa por aí, que o processo penal seja mais ou menos virtuoso aqui no Brasil. Quer dizer tão somente o seguinte, olha, em regra o juiz não toma medidas probatórias e só pontualmente, quer dizer, é rarefeito, mas às vezes pode acontecer em casos legalmente autorizados, e quando a gente comentar o Código de Processo Penal, nós teremos oportunidade de ver quais são esses casos. Por exemplo, na audiência de instrução e julgamento lá do processo ordinário, o juiz pode formular perguntas ao final para esclarecimentos, mas deixa isso para depois, tá? Pontualmente, em limites
já legalmente delineados que o juiz pode tomar medidas probatórias. Tá? Alguns autores criticam essa ideia, afirmam que isso afronta a imparcialidade por um estudo de psicologia jurídica, etc, etc. Tá? Mas o fato é que o Supremo decidiu isso e eu lhes prometi um comentário mais didático e prático ao CPP. Para mais, confiram o nosso curso de processo penal no Resenha Forense. Certo? Essa é a ideia central da estrutura acusatória e é isso que prevalece hoje na jurisprudência. Tá? Então, decisão aqui do Supremo. Não dá para fingir que ela não existe, né? Avante. Artigo 3º-B. O juiz das garantias, que é aquele que eu lhes disse, que terá uma cognição específica e que será responsável por estancar o juiz que atua, eventualmente, na fase de inquérito, do juiz que atua na fase de processo, este juiz das garantias, que é um juiz de inquérito, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal. Controle da legalidade da investigação criminal. Vamos grifar, controle da legalidade. E pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E aí a lei traz um rol aqui de atuações do juiz de garantias para deixar mais clara qual é a sua... qual é a ideia que lhe dá aso, que lhe dá fundamento, tá? Aí cabe a nós fazer uma leitura da lei aqui, sempre prestando atenção aos verbos, né? Porque agora são ações mesmo, ou melhor, são atuações judiciais. Então, ó, primeiro verbo, receber. Então, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 42 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Nossa leitura não é preguiçosa, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, só para constar, eu falei 42, não, é 62, tá? Inciso 62 da Constituição, do artigo 5º da Constituição. Tá aí o inciso, já copiei e colei lá do próprio texto da Constituição. Vou colocar uma seta aqui para ficar bacana. Então, ó, inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição. Nossa leitura não é preguiçosa. O dispositivo diz, é uma garantia fundamental, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente. E hoje você pode colocar assim, ó. Atualmente, juiz das garantias. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Você pode até pensar aqui que nós temos uma norma constitucional de eficácia contida, né? Ou de eficácia limitada, melhor dizendo, porque você precisou de uma lei ditando quem será esse juiz, né? A gente pode pensar assim. Certo, gente? Tá aí. Maravilha. Então, essa é uma leitura importante de ser feita, sem preguiça, né? Inciso 2. Olha o verbo. Receber. Receber o auto da prisão em flagrante para controle da legalidade da prisão. Observado o disposto no artigo 310 deste Código. Vamos fazer a leitura do 310 já? Eu sei que um dia a gente vai comentar. A gente vai fazer o comentário, mas não custa nada. Já deixar na lousa aí o artigo 310 do CPP. Deixa eu só copiar aqui da minha tela e colocar aí para vocês. Então, artigo 310 do CPP. Ele diz assim. Tá aqui, ó, 310 do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas, após a realização da prisão, o juiz, leia-se, o juiz das garantias, hoje, né, deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria ou membro do MP. E nessa audiência, o juiz das garantias deverá, fundamentadamente, 1. Relaxar a prisão ilegal, ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos lá do 312,
e se revelarem inadequadas ou insuficientes as cautelares diversas da prisão, que estão no artigo 311, né? Não se preocupem com isso. Uma hora a gente vai fazer esse estudo da cautelaridade penal. 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Quem não tem formação em processo penal e não entende nada de direito, lê esse tipo de coisa dentro do juiz de garantias e pensa aquelas coisas midiáticas, né? Ah, é o juiz absolutório, então. Não, não é isso. É só um juiz com cognição estanque. Isso aqui não é um juízo de absolvição, não é um exame de absolvição ou não. Não é uma decisão de mérito. Pelo menos não de mérito da pretensão condenatória do titular da ação penal. É, na verdade, uma análise procedimental envolvendo a cautelaridade penal, só isso. A pessoa pode sair presa também, com uma prisão provisória, mas não é pena. O juiz das garantias não investiga, não tem cognição de pena. Quando eu falo não investiga, não exerce uma cognição exauriente a ponto de aplicar pena. Nem poderia fazê-lo, senão não seria juiz da fase inquisitiva, certo? Tem mais coisas, aqui o 310 tem parágrafos, tá? Mas um dia a gente vai chegar nele e fazer a leitura devida. Eu acho que, para fins da leitura aqui do artigo 3º-B, isso basta. Avante. Terceiro inciso. Olha o verbo, zelar. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Certo? 4. Ser informado. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. 5. Decidir. Tomar decisão. Sobre o quê? Sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Vejam a atuação do juiz das garantias. É sempre uma análise da cautelaridade do processo penal, ou de medidas cautelares do processo penal. Não é para aplicar ou não pena. Não tem nada a ver com isso. Não é para absolver e nem para condenar. É simplesmente para fazer uma cognição sobre as medidas cautelares, diversas ou não da prisão. Observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, eu vou deixar em verdinho aqui para a gente lembrar dele depois. Certo? 6. Vejam como a cognição fica limitada. 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las. É sempre uma análise da cautelaridade, né? Assegurado no primeiro caso, e eu entendo que aqui se fala da substituição, né, no primeiro caso, ou melhor, na prorrogação, né, enfim. Assegurado no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral. Já eu vou colocar o que o Supremo decidiu sobre isso, na forma do disposto neste Código em legislação especial pertinente. 7. Vamos fazer toda a leitura dos incisos e depois eu falo o que o Supremo decidiu, tá? Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. Assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. A atuação clássica do juiz na fase de inquérito, né? Quando a prova é considerada urgente e não repetível. Né? Por exemplo, depoimento ad perpetuum memoriam rei, acho que é assim que fala, que é a testemunha está perto de morrer. E, enfim, a fase procedimental está longe ainda até de receber a denúncia. Então, teoricamente, você pode fazer um ato isolado de cognição e com eficácia probatória antes, na fase inquisitiva. É para isso. 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito policial, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. A gente vai lê-lo depois, já vou deixar em verdinho aqui para não esquecer. 9. Determinar, olha o verbo, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Vejam como a relação polícia-poder judiciário passa muito pelo juiz das garantias aqui, né? A ideia realmente é isolar o juiz do processo, né? Deixá-lo longe do inquérito, mas manter a jurisdição acesa e inafastável quando houver necessidade na fase de inquérito. É só isso, tá? 11. Decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica,
do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática e de outras formas de comunicação. Ó, aqui eu vou fazer uma recomendação. Atenção. Espera lá. Sobre a interceptação telefônica, ver aulas de legislação criminal especial no Resenha Forense. Procurem aí, legislação criminal especial Resenha Forense. São 3 vídeos de 2 horas cada. Nesses vídeos, eu não me lembro exatamente em qual, eu comento bastante a lei de interceptação telefônica. Dá uma olhada, acho que eu vou me remeter porque vai ficar mais fácil. Letra B, afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. Um dia eu vou falar dessa garantia aqui, comentando a Constituição no canal, né? Letra C, busca e apreensão domiciliar. Letra D, acesso a informações sigilosas. Letra E, outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Tá aí, tá? Inciso 12, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Pode acontecer. Inciso 13, determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 15, olha quantos incisos, né? Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste Código. Nossa leitura não é preguiçosa, vou colocá-lo aqui agora. Então, ele faz remissão ao 399, não custa nada a gente fazer essa leitura já, né? Então, espera lá, deixa eu fazer a reguinha aqui. Tá aí, artigo 399 deste Código, né? Tá aí. Ele diz, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Eu sei que o Supremo trouxe um temperamento a esses incisos. Primeiro eu vou fazer a leitura, depois a gente coloca os asteriscos aqui, tá? Tá acabando, ó. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento. Então aqui é uma tendência de seguir já a súmula vinculante 14, se não me engano, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, ó, súmula vinculante número 14. Diz assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o acesso aos autos investigativos pelo defensor, como que funciona, etc, etc. Eu trato disso no curso de processo penal, mas basta lembrar aqui a súmula vinculante 14. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre a homologação do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação, claro. 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo, que prova que o rol é só exemplificativo. Daí tem 2 parágrafos aqui, vamos lê-los e aí eu trago as considerações dos incisos do artigo 3º-B. Parágrafo 1º. O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas. Então, atentem-se a este prazo. Momento em que se realizará a audiência, essa audiência aqui é a de custódia, né? Com a presença do MP e da Defensoria ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Também eu quero fazer uma consideração sobre isso depois. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o MP, prorrogar uma única vez, então, ó, prorrogar uma única vez
a duração do inquérito por até 15 dias. Então, mais 15 dias, uma única vez. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, essa é a literalidade do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, sobre o qual o Supremo colocou alguns pingos aí. Tá? O Supremo tomou uma decisão gigantesca que reverbera até sobre a literalidade do 3º-B. Por isso que essa decisão é um pouco problemática, porque de algum modo ela inova no ordenamento pelas vias do controle de constitucionalidade. Não é o meu papel agora fazer essa crítica. Eu simplesmente vou mostrar como está, tá? Primeira coisa. Artigo 3º-B. Ó, aqui está o caput, né? Esse trecho aqui é o caput. Então, ó. O Supremo, naquela ADI 6298, ó, STF, ADIM 6298, declarou a constitucionalidade do caput do artigo 3º, a constitucionalidade do caput do artigo 3º-B. Então, para o Supremo, o caput do 3º-B é constitucional. Tá? Além disso, a Corte determinou por unanimidade o seguinte. Então, interpretando o código e essa novidade legislativa, a Corte determinou o seguinte: fixou prazo de 12 meses a contar. Então, 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento da ADIM 6298 para que sejam adotadas as medidas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, implantando, assim, o juiz das garantias em todo o país. Então, o Supremo falou, ó, beleza, eu sei que isso aí dá trabalho para fazer, mas a gente precisa fazer porque está na lei, é uma decisão do Congresso Nacional, e essa decisão em si mesma não é inconstitucional. A gente tem que aplicar, mas a gente reconhece que da noite para o dia não dá para se organizar administrativa e legalmente. Os tribunais não têm tempo bastante, não da noite para o dia, para aplicar essa medida, porque isso implica a organização dos órgãos jurisdicionais, da lotação de juízes, concurso público, etc, etc. Tá? Leis orçamentárias, enfim, é super complexo aplicar isso aí. Então o Supremo falou, ó, 12 meses. 12 meses parece razoável para que nós, enfim, passemos a observar o CPP nesse tanto e coloquemos ou venhamos a colocar em prática o juiz de garantias, tá? Tudo deverá ser feito segundo as diretrizes do CNJ e sob a supervisão dele. Então, o órgão de corregedoria máximo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fará diretrizes e controlará, durante esses 12 meses, as medidas administrativas e legais tendentes à implantação prática dos juízes de garantias em todo o território nacional. Atenção! Atenção! O prazo de 12 meses poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 12 meses, desde que a justificativa seja apresentada em procedimento realizado junto ao CNJ. É mais ou menos assim, tribunais, se virem, vocês têm 12 meses. Se não der certo, você pode prorrogar uma única vez, mais 12 meses, se você se justificar aqui no CNJ. Minha aposta, o que eu acho que vai acontecer, vai virar 12 mais 12 para todo mundo. Na prática, o Supremo falou assim, é 24 meses, tá? Estou falando o que eu vejo aí acontecendo. Minha opinião, tá? Mas isso não quer dizer que algum tribunal não seja mais ágil e não tome as medidas necessárias em 6 meses. Enfim, 12 mais 12. Tá?
Outra coisa. Então, ó, ainda naquela DIN 6298, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da Lei número 13.964/2019. Artigo 20 do pacote anticrime, a rigor, que fixava prazo de 30 dias para instalação do juiz das garantias. Então, a lei até tentou impor um prazo aí, 30 dias para que os tribunais se organizem. Convenhamos, né? Um prazo muito pequeno. 30 dias também era muito pouco. E aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo e colocou isso aqui de 12 meses mais 12 meses, tá? Na DIN 6298, o Supremo fez também interpretações conforme, tá? Então, usou a técnica da interpretação conforme a alguns incisos do artigo 3º-B. Então, ó, tem mais. Então, o Supremo, na DIN 6298, utilizou a técnica da interpretação conforme em alguns incisos do artigo 3º-B. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma cor diferente para essa interpretação conforme. Então, ó, interpretação conforme em alguns incisos do 3º-B. Quais sejam? Primeiro inciso, inciso 4º, ó, esse aqui sofreu interpretação conforme. Inciso 8º, esse aqui recebeu interpretação conforme. E inciso 9º, tá? Também recebeu interpretação conforme. Para o seguinte, então, ó, os incisos 4, 8 e 9, esses aqui, de que o juiz das garantias tem que ser informado sobre qualquer investigação criminal, de que ele pode prorrogar o prazo de duração do inquérito e que ele pode eventualmente até determinar o trancamento de um inquérito, etc, etc. Tudo isso com a cor azul sofreu interpretação conforme para o seguinte. Então, ó, tal interpretação conforme consiste no seguinte. Olha o que disse o Supremo. O Supremo veio a tratar aqui das investigações ministeriais, né? Tal interpretação conforme consiste no seguinte. Todos os atos praticados pelo MP, pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, se submetem ao controle judicial. Então, todos os atos praticados pelo MP como condutor da investigação penal se submetem ao controle judicial. Neste sentido, o STF, no HC número 89837 do DF, foi fixado prazo de 90 dias contados da publicação da ata do julgamento, da DIN 6298, agora estudada, para os representantes do MP, para que, melhor dizendo, os representantes do MP, os promotores de justiça, em suma, né, encaminhem, sob pena de nulidade, todos os PIC, Procedimento de Investigação Criminal, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal. E olha o grifo, ó, mesmo que tenham outra nomenclatura, tanto faz o nome que se dá ao procedimento. Se é investigação, tem que mandar em 90 dias, sob pena de nulidade, ao respectivo juiz natural, ou seja, ao respectivo juiz das garantias, né? Independentemente de haver instalação do juiz das garantias na localidade. Então, o Supremo determinou o seguinte, olha, em 90 dias, e eu sei que eu dei 12 meses mais 12 meses para que os tribunais se organizem, mas independentemente desses 12 mais 12, independentemente de ter ou não juiz de garantia já instalado na comarca,
MP, em 90 dias, sob pena de nulidade, você vai ter que mandar para o juiz, hoje para o juiz natural aí do seu procedimento, para uma avaliação do caso, tá? Além disso, o Supremo também determinou uma interpretação conforme ao inciso 6º, que ainda não foi grifado. Então, ó, de novo. Então, mais uma aqui. Eu vou quebrar em seções que vai ficar mais didático. Então, o Supremo, na DIN 6298, utilizou de novo a técnica da interpretação conforme ao inciso 6º, ou melhor, no inciso 6º do artigo 3º-B. Agora eu usei a cor cinza, então ele usou a interpretação conforme no inciso 6º do 3º-B, que é esse aqui, ó. Desculpa imitar o excesso de cores, é que é muita coisa, eu estou tentando facilitar um pouquinho. Então, ó, inciso 6º, é aquele que fala assim, prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então, o Supremo colocou aqui uma interpretação conforme para ditar o seguinte. Ela consiste no seguinte. O exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. Pessoal, vou fazer até melhor, ó. Vou copiar isso aqui e vou colar lá no inciso 6º. Então tá aqui, ó. O inciso 6º passou por essa interpretação conforme. O Supremo determinou que o exercício do contraditório nesta audiência será preferencialmente em audiência pública e oral. Preferencialmente. Uma palavra importante aqui, né? Não é unicamente, única e exclusivamente, é preferencialmente. Certo? Então é uma interpretação conforme. Porque pela literalidade da lei seria só em audiência pública e oral. O Supremo ponderou e disse, olha, preferencialmente audiência pública e oral. Não só. O mesmo aconteceu aqui, ó, no inciso 7º. Vou usar a cor cinza nele também. Então, o Supremo também fez uma interpretação conforme no inciso 7º do 3º-B, ditando o seguinte. Para tal interpretação, conforme consiste no seguinte, o juiz pode deixar de realizar a audiência referida no inciso 7º quando houver risco para o processo, e também o juiz pode diferir o momento da audiência em caso de necessidade. Então, o inciso 7º também passou por essa interpretação conforme, na ADIM 6298. Então, a literalidade dele é decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Aí o Supremo, na ADIM 6298, determinou, olha, o juiz pode deixar de realizar essa audiência quando houver risco para o processo, e o juiz pode também diferir a audiência em caso de necessidade. Certo? Só isso, Marcela? Ainda não, tem mais. O Supremo declarou a inconstitucionalidade de um dos incisos aqui. Deixa eu achar, é o 14. Eu sei que eu fiquei lendo aqui com vocês, mas olha, STF na ADIM 6298 é inconstitucional o inciso 14 do artigo 3º-B. Então, isso aqui, ó, pega um jato de tinta, está declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, esse trecho da lei que diz, olha, que o juiz das garantias vai decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, isso aqui é inconstitucional. E tem uma interpretação conforme. Ó, interpretação conforme. Vou grifar. A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Na verdade, o Supremo aqui fez até uma correção de lógica, né? A lei tem alguns problemas de redação, então
ficou mais claro. A competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Aliás, essa é a lição mais importante que eu acho que mais vai cair em concurso público daqui em diante. O examinador vai colocar lá, olha, a competência do juiz das garantias cessa com o recebimento da denúncia. Não, é com o oferecimento da denúncia. Então, logo o MP ofereça a denúncia, está cessada a competência do juiz das garantias. É com o oferecimento da denúncia. Eu vou repetir, é com o oferecimento. Não é com o recebimento, é com o oferecimento da denúncia, para ficar bem claro. Tá? Mas não só, pessoal. Vejam como a gente tem que... Tá difícil dar aula de processo penal, né? O Supremo ainda atribuiu interpretação conforme ao parágrafo 1º. Esse aqui, ó. Esse aqui passou por uma interpretação conforme. Então, o STF, na ADIM 6298, atribuiu interpretação conforme ao parágrafo 1º acima citado. E estabeleceu que o preso em flagrante ou por conta do cumprimento de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, salvo, aqui vem a ponderação, salvo impossibilidade fática. Salvo impossibilidade fática. Momento em que será, ou melhor, momento em que será realizada a audiência de custódia com a presença do MP e da Defensoria ou advogado constituído, cabendo excepcionalmente o emprego da videoconferência. Então, é possível a videoconferência na audiência de custódia de forma excepcional. E esse prazo de 24 horas tem de ser observado, a não ser que haja uma impossibilidade fática. Então, o Supremo aqui passou um pouquinho o pano, né? Teve um olhar mais prático, né? Certo? Observação. Só caberá o emprego da videoconferência na custódia, na audiência de custódia, se o meio for apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos. Nesse sentido, ver a resolução 357/2020 do CNJ, mais resolução 329/2020 do CNJ. Então, esse conjunto de resolução de ato normativo do CNJ determina, por exemplo, a utilização de câmeras com ângulo de 360 graus. Né? Aí você vê quem está efetivamente na localidade, como que está o preso, em que condições ele está falando, etc, etc. Pelo menos a ideia central é essa. Na prática não é tão fácil assim, mas a ideia é essa. Certo? Deixa eu ver, eu estou com a decisão aberta aqui, estou tentando esmiuçá-la. Tem mais. Parágrafo 2º. O STF atribuiu, ou melhor, STF na ADIM 6298, atribuiu interpretação conforme ao parágrafo 2º. Determinou o seguinte. Então, o Supremo determinou o seguinte, quanto ao dispositivo agora examinado. Por que a bolinha não está ficando vermelha, hein? Espera aí. Enfim. Então, determinou o seguinte, né? Interpretação conforme ao parágrafo 2º. Primeiro, o juiz pode decidir de forma fundamentada que há necessidade de novas prorrogações do inquérito,
desde que haja elemento concreto e complexidade de investigação. Então, a literalidade da lei deixa a entender que é só uma vez. Bom, a interpretação conforme do Supremo acaba com isso aqui, né? Ó, uma única vez. Para o Supremo, o juiz pode decidir de forma fundamentada que há necessidade de novas prorrogações de inquérito, mais de uma vez. Pode colocar no teu vadimeco aí. Pelo menos é o que eu entendo lendo o Edim, tá? E ainda o seguinte, no caso de inobservância do prazo legal, aquele prazo ali, né, até 15 dias, ali em cima, no caso de inobservância do prazo legal, não haverá revogação automática da prisão preventiva. O juiz competente deve ser instado a avaliar os motivos que a... Ele deve ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram nos termos da ação direta de inconstitucionalidade, já julgada, número 6581. Então, na prática, o Supremo fez isso aqui, ó. A prisão será imediatamente relaxada? Não. Na verdade, não haverá revogação automática da prisão. Pode meter essa tarja preta aí, porque a decisão desfaz a literalidade da lei aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro mais coisas aqui quanto ao artigo 3º-B, senão eu já vou avançar. Já falei do inciso 6º também? Já falei, tá tudo aí. Acho que é isso. Do artigo 3º-B é isso, pessoal. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas é que a decisão é bem grande, né? E envolve toda a literalidade da lei. O Supremo trouxe muita coisa aqui, eu estou tentando facilitar. Do 3º-B é isso. Adiante, artigo 3º-C. E aí, de novo, eu vou ter que fazer alguns riscos e ponderações aqui, o 3º-C, tá? Vamos lá. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Então, a regra é essa aqui. Todas as infrações penais estão sujeitas ou se sujeitam ao procedimento do juiz, ou melhor, à competência do juiz das garantias. Mas a lei traz exceções, exceto as de menor potencial ofensivo, leia-se Lei número 9.099 de 1995, exceto o GCRIM, né? Então o GCRIM não tem não tem o juiz de garantias. E aí eu vou de novo fazer a recomendação aqui do curso de legislação criminal. Curso não, né? Das aulinhas que eu gravei aqui. Aqui, ó, atenção. Ver aulas de legislação criminal especial no Resenha Forense. Tem uma lá só sobre o GCRIM, competência do GCRIM, o que é infração de menor potencial ofensiva, etc, etc. O Supremo trouxe mais exceções, já vou listá-las, tá? E cessa, e aí, ó, aqui de novo. Aqui, segundo a lei, a competência cessaria com o recebimento da denúncia. Eu já fui bem claro no alerta aqui, né? Não é com o recebimento, é com o oferecimento. Eu até peguei para fazer assim, né, com o microfone. Aqui, ó. Interpretação conforme do STF. Vamos deixar aqui, no 3º-C. Então, o Supremo fez uma interpretação conforme, ditando que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento. Cessa com o oferecimento da denúncia. Eu vou até subir o tamanho da letra aqui. É com o oferecimento, não é com o recebimento. Risca no teu vadimeco aí, hein? Isso é importante. De modo que no parágrafo 1º, ó, esse verbo aqui, a gente tarja de preto, que era o recebido, né? Então, oferecido, melhor dizendo, né? A denúncia ou queixa. As questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, agora você pode ler assim. Oferecida a denúncia ou queixa. Pronto, bem didático. As questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e do julgamento, que é a cisão cognitiva que eu já mostrei no comecinho do vídeo, né?
Tem mais exceções no CAPT, tá? Não é só o GCRIM. O Supremo decidiu que há mais exceções, já eu vou falar quais são. Deixa eu terminar a leitura da lei e aí eu vou comentando. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam, então não obrigam o juiz da instrução, o juiz posterior, o juiz do processo, né, a nada. Quer dizer, ele pode tomar decisões diferentes, que após o recebimento, e aí agora não é mais o recebimento, né, que após o oferecimento, que após o oferecimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Se a gente depender do andar da carruagem no Supremo, esse prazo aqui não vai ter grande sanção, né? Parágrafo 3º. A grande ideia do juiz das garantias vem aqui no parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo à disposição do MP da defesa e não serão apensados nos autos do processo enviados ao juiz de instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que deverão ser remetidos para pensamento e apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o acesso amplo, ou o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei que tem mais exceções aqui? Então, ó, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Uma tabelinha. Então, ó, pelo CPP e segundo o STF. Então, pelo CPP, nós temos que a competência, ou melhor, o juiz das garantias não atua no GCRIM, infração de menor potencial ofensivo. Pelo CPP, o juiz das garantias não atua. Eu vou tirar do GCRIM, porque fica parecendo que é só no GCRIM. Na verdade, é em toda infração de menor potencial ofensivo. Não atua quando a infração for de menor potencial ofensivo, cujo conceito vem na Lei 9.099. Então, pelo CPP, a gente tem isso aqui, ó. Vamos colocar de letra... uma letrinha azul assim, ó. Pelo CPP, o juiz das garantias não atua quando a infração for de menor potencial ofensivo. E pelo CPP, a competência do juiz das garantias cessaria com o recebimento da inicial acusatória. Pelo CPP é isso. Agora, segundo o STF, eu já adiantei, segundo o STF, a competência cessa com o oferecimento da inicial acusatória. Isso está bem claro, né? Já falei mais de uma vez e queria frisar. Mas não só, eu lhes disse que o Supremo colocou exceções. Então, nesse verdinho aqui, ó, o exceto, gostaria de puxar uma seta aqui, ó. Vamos ver se vai ficar claro. Então, aqui, ó. Além de infração de menor potencial ofensivo, então, além desse exceto aqui, além da exceção da lei, o Supremo colocou mais exceções. Então, ó, o juiz das garantias não atuará nos seguintes casos. Primeiro, competência originária dos tribunais. Para quem não sabe, lei número 8.038 de 1990. Muita gente fala, mas e o juiz das garantias lá no Supremo? Não se aplica porque o Supremo tem competência originária, o mesmo para o STJ, o mesmo para o Tribunal de Justiça, enfim. Não vou entrar aqui na apreciação crítica disso, estou falando que é o que foi decidido, tá? O procedimento é diferente. Segundo, o Supremo decidiu que não se aplica o juiz das garantias em processos de competência do Tribunal do Júri. Essa decisão aqui, essa discussão eu quero ver na doutrina, hein? Ficou afastado a competência do juiz de garantias no Tribunal do Júri. Então não há
Juiz de garantias na fase inquisitiva de um crime doloso contra a vida. Não sei o que acho disso, tá? Mas vamos lá. Terceiro, não se aplica o juiz das garantias em casos de violência doméstica e familiar. A Lei 11.340, 2006. Penha, né? Não se aplica porque lá, hoje é muito, qualquer processo envolvendo violência doméstica e familiar, hoje eu acho que está muito acirrada essa questão. De um lado eu entendo a cautelaridade, o rigor, de outro eu acho que está na hora de ponderar um pouquinho, talvez coibir alguns abusos. Enfim, não se aplica o juiz das garantias em violência doméstica e familiar. E quarto, infração penal de menor potencial ofensivo. Aqui é só a literalidade, né? Menor potencial ofensivo na lei, menor potencial ofensivo na jurisprudência. Certo? Esse quadro aí ficou bom, hein? Acho que ficou bem claro. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. Bom, como a competência cessa com o oferecimento e não com o recebimento da inicial acusatória, eu já fiz as ponderações, né? Agora é oferecida a denúncia ou queixa e após o oferecimento, etc, etc. Outra coisa, esqueci de colocar aqui. O Supremo decidiu que o parágrafo 3º do artigo 3º-C e o parágrafo 4º, então, ó, inconstitucionalidade com interpretação, vou colocar assim, ó, inconstitucionalidade com redução de texto, mais interpretação conforme. Então, o Supremo decidiu que deve haver aqui uma inconstitucionalidade com redução de texto, mais interpretação conforme, não só ao parágrafo 3º, mas também ao parágrafo 4º do artigo 3º-C. E aí ficou dito o seguinte, ó, resumo da decisão. Quanto aos parágrafos 3º e 4º, acima, supra. Então, resumo da decisão. Os autos que compõem a gama de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento, ao juiz do processo. Sai do juiz das garantias, vai para o juiz do processo. Tá? Então, tem uma redução de texto aqui. A gente pode riscar o seguinte, ó, isso aqui, ó, ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do MP. A disposição do MP da defesa não risca porque a gente tem que respeitar a súmula vinculante 14, né? E esse aqui também, ó, não serão apensados aos autos do processo. Isso aqui sai, tá? Então, há uma inconstitucionalidade com redução do texto. Eu suponho que seja isso aí que eu risquei com vocês. E tudo vai para o juiz da instrução. Do jeito que sempre foi, pessoal. O MP oferece a denúncia e o inquérito vem assim, ó, embaixo, tá? Quando era autos físicos. Então, você tinha um inquérito em andamento, o MP oferecia a denúncia, deixa eu pegar um outro livro aqui. E aí a denúncia vem em cima e o inquérito vem na sequência em apenso, né? E aí ele recebe repaginação, né? Por isso que você tem risco lá. Folhas 17 virava folhas 32, porque a denúncia inaugura os autos do processo e assim inaugura uma contagem nova de paginação, tá? Artigo 3º-D. Aqui eu já vou ser econômico. Então, o 3º-D é inconstitucional. O artigo 3º-D do Código de Processo Penal. O caput e o parágrafo único, tá? Então, essa regra de impedimento caiu e o parágrafo único também caiu. Vamos ser econômico, né? Ó, é inconstitucional o artigo 3º-D. Mais fácil. Já já eu explico qual que vai ser a solução do Supremo aqui.
Artigo 3º-E. A literalidade diz: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do DF, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Então, o 3º-E passou por uma interpretação conforme. Interpretação conforme. Vou tentar mostrar num quadro didático aqui para vocês. Ó. Pelo CPP, o juiz das garantias é designado, conforme as normas de organização, etc, etc. Segundo o STF, o juiz das garantias é investido e não designado. Isso é importante, tá? Então, ó, não é mais designado aqui. Então, ele é investido. Então, o juiz das garantias será investido e não designado. Será investido. Essa é a interpretação conforme do Supremo. Conforme as normas de organização judiciária da União, Estados, DF, observados os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Está na lei, tá? Artigo 3º-F. O que temos aqui? Então, o CAPT. Opa. Então, ó. E é o último dispositivo de hoje, né? Ó. O CAPT do 3º-F é constitucional. Então, a gente já pode lê-lo sem medo, né? Agora, o parágrafo único do artigo 3º-F ou melhor, passa por interpretação conforme. Espera aí, pessoal, deixa eu organizar aqui para explicar direitinho para vocês. Então, o CAPT do 3º-F é constitucional. O parágrafo único do 3º-F passa por interpretação conforme. Vamos ler o 3º-F CAPT? Ele fala assim: o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. O Supremo falou, olha, beleza, é isso mesmo, é meio que assim, ó, vamos segurar a onda aí desses programas sensacionalistas. Por outro lado, o parágrafo único passa por uma interpretação conforme, porque a gente tem de assegurar também a liberdade de imprensa, né? Então, vamos ver a interpretação conforme do Supremo, que vai ficar mais fácil. Aí a gente já leu o dispositivo do jeito certo. Então, o Supremo decidiu o seguinte, ó. O parágrafo único do 3º-F passa por interpretação conforme. O STF decidiu que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, MP e judiciário deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e à dignidade da pessoa humana. Basicamente, o Supremo falou assim, ó, não dá para ser tão radical também, a gente não pode proibir uma entrevista, a gente não pode proibir um veículo de informação, a imprensa de trabalhar. É meio que assim, ó, informe sem abusar, não abuse e informe. Tá? É muita casuística também, não dá para cravar de um jeito certo. Mas eu citaria aqui um caso famoso, procurem depois aí, e isso chegou no Supremo, tá? Um dos casos mais, assim, é um dos embriões, a gente pode colocar assim, do dano moral na jurisprudência do Supremo, e rarefeita nesse sentido, por sinal. Procurem depois o caso Escola Base, que chegou ao Supremo e houve responsabilização da Fundação Roberto Marinho, da Globo, em suma. Foi um abuso do direito de imprensa, etc, etc. Na prática, essa decisão passa por isso. Mas por certa casuística. A gente não pode controlar ex ante o que a imprensa vai dizer ou não. Gente, é isso. Eu
estava com um pouco de medo de fazer esse vídeo porque o juiz das garantias ficou bastante complexo de ser entendido, né? Vejam como a jurisprudência recheou toda a legislação. Ó, tá tudo colorido, tudo riscado. Eu espero que tenha sido o mais didático e o mais claro possível. Por favor, divulgue este vídeo aos seus colegas de graduação, professores, enfim, curta, inscreva-se e bons estudos.